Bom dia a todos, bom dia BQ, eu sou o Rodrigo do Vale Peixoto, médico do trabalho. Estou aqui na nossa matriz, no Eusébio, querendo apresentar para vocês dois temas importantes de saúde: asma ocupacional e câncer de pele. São temas que pertencem ao cronograma do PCMSO, que fazem parte da nossa instrução em saúde preventiva, tá certo? Começando pela asma ocupacional, pessoal, diferente da asma como doença inata que nasce com o indivíduo, que dá essa condição alérgica pulmonar ao indivíduo, a asma ocupacional é restrita ao trabalho, ela tem um componente específico de existência. Portanto, é uma asma que dentro do ambiente de trabalho ela se manifesta e fora dele costuma não se manifestar. Portanto, os fatores de risco da asma ocupacional são totalmente ligados ao trabalho. Como definição, a asma tem três características importantes: a hiperreatividade do pulmão, causando uma broncoconstricção, significa o fechamento dos brônquios, aprisionamento do ar, inflamação dos alvéolos e a incapacidade de haver uma excelente troca gasosa. O muco produzido por essa inflamação atrapalha demais e, junto com a constricção bronquiolar, faz com que o indivíduo respire, ventile, mas não consiga respirar. O ar entra nos pulmões, mas não consegue transpassar a nível sanguíneo. Com o tempo, essa situação pode se transformar em cansaço, falta de ar e prejudicar na produtividade e no cotidiano desse trabalhador. Uma notícia boa: a asma, seja ela asma comum ou ocupacional, ambas são reversíveis. São condições que têm início, meio e fim sempre, seja de forma natural ou, claro, ajudada por medicamentos. Nos países europeus, onde se desenvolveram estudos sobre a presença da asma ocupacional, perceberam que 10% de todos os casos de asma eram devidos ao trabalho. Então, situações onde haja uma inalação de produtos, sejam partículas, poeiras, fumos, pós, produtos voláteis que desprendem gases, esses podem ser irritantes e provocadores de uma crise de asma. Portanto, o pulmão vai se contrair, fechar, o ar vai ficar aprisionado, as trocas gasosas vão ficar prejudicadas, vai haver uma cascata inflamatória onde a produção de muco, também vai prejudicar demais a respiração desse trabalhador. No Brasil, os estudos que nós dispomos também versam mais ou menos nessa mesma porcentagem, de 10 a 12% de todos os casos de asma são devidos à asma ocupacional. Então, é importante para o médico do trabalho averiguar através da história clínica desse paciente a investigação da pré-existência de asma antes de trabalhar na empresa, tendo assim a função de prevenir a exposição desse trabalhador a ambientes favorecedores da crise. Em mineradoras, na construção civil, em indústrias químicas, os trabalhadores que lá começam a trabalhar e têm história de rinite, asma dos pais ou dele próprio, estão precisando de uma monitoração mais estreita do serviço médico, fazendo com que esse trabalhador tenha medidas restritivas e EPIs que possam evitar o contato direto com tais substâncias, tais como máscaras, luvas, roupas especiais. No nosso âmbito de construção, manutenção e instalação de redes, isso é muito pouco frequente. Os trabalhadores da fabricação dos postes, onde há uso de cimentos e outras substâncias químicas e talcos, além de massas, esses sim estão mais expostos a crises de asma ocupacional. Aqueles trabalhadores que já trazem uma condição pessoal e podem ser exacerbadas pelo trabalho. Na instalação e manutenção de redes, é mais difícil. Bom, toda asma, por ser inflamatória,
vai aumentar a quantidade de imunoglobulinas, que são proteínas específicas que agem como verdadeiros anticorpos na inflamação pulmonar. Tá? A quantificação desses elementos, o médico pode, uma vez frente a um caso, fazer a medição deles e eles vão estar alterados, aumentados, e aí há, portanto, a confirmação, além do exame de imagem, de estarmos frente a um caso de asma ocupacional. A monitoração da melhora e das crises pode ser feita através de um outro exame, que é a espirometria, onde nós verificaremos o fluxo de ar, o fluxo aéreo, que entra e sai dos pulmões, verificando a velocidade desse fluxo, a capacidade de armazenamento pulmonar após a expiração, e com isso essas curvas trarão um desenho que ajudará ao médico saber se estará à frente também a um caso de asma ocupacional. Portanto, pessoal, a história clínica é importante, a averiguação dos antecedentes antes do trabalho, antes da exposição, são importantes para evidenciar uma asma pessoal exacerbada pelo trabalho em relação a uma asma específica do trabalho. Tá? A história clínica, os testes cutâneos e sorológicos, eles são as ferramentas que vão diferenciar desde o período admissional sobre a eleição de funcionários capazes de suportar agravos já esperados pela atividade, certo? É dever do serviço de saúde evitar a exposição desnecessária de funcionários que tenham uma condição pré-existente ou que tenham uma predileção por alergias e doenças respiratórias, tá? Bom, a história clínica, ela revela quase que totalmente a presença de asma ocupacional, só pela história clínica, só pelas perguntas feitas no admissional ou no periódico. Os testes de função pulmonar respondem por 60%, 62% da capacidade diagnóstica. As curvas de pico de fluxo feitas na espirometria conseguem evidenciar 56% dos casos, os testes sorológicos 18% e a provocação brônquica 6%. O afastamento e a mudança de função e ambiente são preponderantes para melhora e preservação da saúde desse trabalhador. As medidas de controle ambiental e higiene ocupacional também, tá? Mantendo, portanto, a qualidade do ar bem melhor, as partículas por milhão bem diminuídas, diminuindo, portanto, a capacidade de provocação de uma epidemia no setor, que outras pessoas com o tempo também venham a desenvolver hiperreatividade pulmonar ou asma ocupacional. Exemplos aqui, como principais agentes dos quais eu já referi: produtos de limpeza, fumos de degradação de plásticos e borrachas, solventes, irritantes respiratórios, metais e fumos metálicos, nas soldas, por exemplo, os antígenos biológicos, os isocianatos, resinas, adesivos e pigmentos, fábricas de plásticos, oficinas de modelagem e moldagem de shapers, pranchas, não é? O plano de proteção respiratória específico para essas atividades, o uso de máscaras especiais, a troca de máscaras, o teste de vedação facial, todas essas questões são medidas de segurança paralelas ao controle médico seriado desses funcionários. Bom, pessoal, era isso sobre asma ocupacional. No nosso meio elétrico é pouco frequente, no entanto, para outras atividades industriais, principalmente, que de manufatura e maquinofatura, é importante estarmos ligados nessa condição de higiene ambiental. Agradeço a vocês, até o próximo tema. Tchau!